Toda imagem possui um espaço negativo e positivo, seja ela um desenho, uma pintura, fotografia ou até mesmo as cenas de filmes. O espaço positivo é o espaço delimitado pelo objeto principal de uma imagem, ou seja, o objeto que atrai imediatamente os nossos olhos quando olhamos para uma imagem pela primeira vez. Já o espaço negativo é a área ao redor desse objeto principal, ou seja, o fundo. Entretanto, isso não quer dizer que esse espaço seja menos importante que o objeto principal. É preciso haver um equilíbrio entre os espaços positivo e negativo para compor uma imagem. O todo deve ser mais importante e representativo do que as partes separadas, ou seja, a figura e o fundo separados. Muitos artistas utilizam esse conhecimento para criar suas obras, como essa imagem do artista Escher, no qual ele brinca com a nossa ideia do que compõe o fundo e do que compõe as imagens, pois o que era espaço negativo começa a se tornar cada vez mais uma figura. Na obra A Grande Onda de Kanagawa, se observarmos atentamente o espaço negativo, podemos perceber que ele cria o mesmo formato da onda, só que de cabeça para baixo e do lado oposto, formando um verdadeiro yin e yang. Essa técnica artista é muito utilizada também por muitos outros profissionais. No design, é muito utilizada na criação de logos, no qual a logo do Carrefour, por exemplo, o espaço negativo cria a letra C do nome da marca, assim como na logo da FedEx, onde o espaço entre as letras E e X cria uma seta que simboliza o avanço para o futuro, sempre em frente. Essa técnica também é muito comum em cartazes, como o cartaz do filme do Indiana Jones, no qual o espaço negativo cria o formato do rosto de dois personagens e delimita o formato do cálice. Mas afinal, essa imagem é sobre um cálice ou sobre os rostos? São as duas coisas. Por isso, a imagem como um todo é mais importante e representativa do que as partes separadas. Um efeito parecido ocorre também no cartaz de Pedro e o Lobo, no qual o corpo do lobo cria o formato do rosto do rapaz e vice-versa. Na fotografia, é comum vermos fotos com um enorme vazio, mas isso não quer dizer que não há algo ali ou que o fundo não seja importante. Muito pelo contrário. Nessa imagem, o espaço negativo é utilizado para destacar e concentrar a atenção sobre o espaço positivo. Já nessa imagem, aparentemente vazia, talvez o artista quisesse transmitir uma sensação de solidão ou de tranquilidade, de paz. Por isso optou por destacar esse grande vazio do fundo em relação à pessoa, o que não teria conseguido se tivesse mais elementos nessa imagem. Por isso, esses vazios ou silêncios nas imagens também devem ser lidos e nos dizem muitas coisas. No cinema, muitos filmes utilizam esse equilíbrio entre o espaço negativo e positivo, como os filmes A Viagem de Chihiro e O Gigante de Ferro, no qual algumas cenas são recheadas de animação com imagens dinâmicas e outras mostram momentos de pura contemplação, como se desse uma pausa, com imagens em que o espaço negativo é utilizado para que o observador aprecie as cenas, causando sentimentos de tranquilidade e admiração. Por isso, devemos compreender que a imagem e fundo devem ser vistos como um todo, para haver harmonia e equilíbrio em uma composição, e que esses vazios ou espaço negativo são extremamente importantes para uma composição.